E convido você, os que desejarem, a invocarem comigo o Espírito Santo, que nós estaremos falando coisas sérias e que eu tenho certeza que muitos aqui irão colocá-la em prática. Que nem todos que aqui estão acreditam, mas os que acreditam vão colocar a palavra de Deus em prática, e você verá os frutos acontecerem, e você dará um testemunho de como Deus luta a seu favor, se você é verdadeiro a seus olhos. Então convido a fechar os olhos, aqueles que desejam, e vamos rezar com fé a oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, tem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Senhor Jesus, mais uma vez nos debruçamos sobre a palavra eterna, palavra que não passa. Senhor, fala-nos ao coração. Tantas e tantas pessoas aqui esta noite precisam desta palavra para que sejam vitoriosas sobre o pecado, sobre o mundo e sobre aqueles que não creem em Ti. Fala-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto, arranca do nosso peito todo medo e dai-nos fé. Dai-nos, Senhor, uma visão profética, dai-nos, Senhor, uma visão sobrenatural de tudo aquilo que nós estamos vivendo, porque o mundo não é apenas aquilo que vemos, mas é principalmente o que nós não vemos. Como diz São Paulo, nós não devemos lutar contra homens de carne, mas contra os espíritos malignos que pairam nos ares. Dai-nos a sabedoria, dai-nos a paciência de esperar o Teu tempo e a Tua hora, e abra nossa mente e o coração para que possamos tomar posse desta palavra que agora será proclamada e partilhada. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, eu não vou ler tudo porque é um texto longo, mas neste tempo que nós temos dará tempo para explicá-lo. É do segundo livro dos Reis, o capítulo 19. Lá na sua casa, e você que está nos assistindo, fica a dica: pegue a sua Bíblia, pegue canetas de várias cores, é assim que deve ser a Bíblia. Uma Bíblia muito limpa é sinal ou de não leitura ou de não entendimento. Se lê a Bíblia com caneta, se lê a Bíblia com lápis, se lê a Bíblia com marcador, e você vai lendo e grifando, circulando, marcando, porque são textos que falam a nós. Quando você lê um texto que aconteceu há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, você não precisa marcar nada, isso é uma história. Mas quando você lê a palavra de Deus, escrita no Espírito Santo, e você se coloca no texto, aí ele já não é mais lá de trás, ele é agora, ele é perene, ele é para você. Então a pregação de hoje fala sobre Senaqueribe e Ezequias. Para mim, Senaqueribe é a pessoa arrogante, pessoa que acha que ela se basta, é a pessoa que crê que ela é o início de todas as coisas, é a pessoa que não tem fé, ela acredita no esforço dela. E Ezequias é o homem que confia em Deus. Senaqueribe, ele vê o mundo apenas por uma ótica humana. Ezequias, ele vê o mundo numa ótica de Deus. Então nós podemos, claro que podemos, pegar este texto e lê-lo e contextualizá-lo no nosso momento atual. Esta é a beleza da Bíblia, isso é a palavra de Deus. Quem leu ano passado, a sua vovó, quando ela tinha 15 anos, quando o seu bisavô estava na catequese, os homens que viveram há 300 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 1900 anos atrás, eles leram esse texto que nós vamos ler aqui. E naquela época, e no contexto deles, eles acharam esperança. E muitos descobriram nas entrelinhas segredos para a vitória. Só dá um cutucão aqui. Interessante.
o padre lê um texto desse e mostra o caminho, tem gente que não acredita na palavra de Deus, mas compra livro aí de autoajuda, de pensamento e a pessoa fala, isso eu vou fazer, porque vai dar certo. A pessoa vai no médico, alguém que estudou para aquilo, e ele fala, você vai tomar isso. A gente toma, ou não toma? E como toma, né? Ele manda fazer um exame, a gente faz. Você vai no lugar aí que você está com multa, ou está com problema na justiça, e a pessoa te orienta o que deve ser feito para melhorar aquela situação ou resolver. A gente faz. Se vier uma multa, a gente paga. Se tiver que viajar longe para não perder o carro, a carteira, a gente viaja. Porque nós acreditamos que aquilo vai resolver. Aí você vai numa igreja, como nós estamos aqui, você ouve um ministro de Deus pregar uma palavra, e tem gente que acredita mais no livro, mais em programa de televisão, e não acredita que a palavra funciona. São tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde livros de autoajuda, eu acredito em autoajuda, mas eu acredito muito mais numa ajuda do alto. Eu acredito nessa parceria entre mente, emoção e atitude com o pressuposto da fé, da crença, da graça. Eu não posso ser o meu início e o meu fim. Eu não posso ser a balança da minha própria existência, porque eu não me criei, então eu não vivo para mim, eu vivo para o Senhor. A palavra diz isso, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. E não importa se vivemos ou se morremos, porque quem é do Senhor, vivo ou morto, pertence a Ele. Então acredite nessa palavra, aplique na sua vida esta palavra. Eu estou com vocês aqui toda quarta, vocês me conhecem. Se fosse uma história de carochinha só para enrolar tempo, eu não falaria o que eu vou falar hoje, porque funciona. E se você fizer, você verá a graça de Deus na tua casa e na tua história. A história aqui na Bíblia, capítulo 19, segundo livro de Reis, fala de um rei assírio. Ele está contra o povo de Deus, que se encontra em Jerusalém. Vamos colocar aqui, só para você entender a comparação. A Síria, neste texto, são aquelas pessoas que não acreditam na graça de Deus, não acreditam que essa palavra funciona. E quem está em Jerusalém é porque acredita na graça de Deus. Senaqueribe, ele foi conquistando todos os reinos conhecidos. Para você entender quem era ele para ele mesmo, ele era imbatível, indestrutível, e temível e terrível. Quando os reis, os outros reis, ouviam o nome Senaqueribe, eles tremiam, porque ele veio devastando e conquistando a todos. E quem não rendia antes da batalha, porque ele ainda fazia isso, olha, vocês me conhecem, vocês sabem o exército que eu tenho, vocês sabem quem eu sou, não sabem? Os outros, então não luta, já desiste. Vocês vão tirar a bandeira de vocês, colocam o meu estandarte, paguem os impostos, me deem os melhores soldados e terras e ouro, e está tudo resolvido. E a maioria fazia. Os que lutavam, ele matava os homens, matava os maridos, colocavam as mulheres para escravas na cozinha, estupravam as adolescentes e jovens e colocavam como escravas para limpar os palácios as crianças. Era um homem temível. E ele foi. E tem gente que vai, não é? E ele se achava. Tem gente que se acha e vai crescendo. E ele se achava, até que ele foi chegando perto de Jerusalém. E como ele veio conquistando tudo, aqui é apenas mais um. E ele manda uma carta para Ezequias. E o mensageiro que levou a carta já mostra o que estava na cabeça de Senaqueribe. Olha o que o mensageiro diz para Ezequias: o rei dos reis, no caso aqui Senaqueribe, manda te dizer: não te seduza o teu Deus. E eu fui pesquisar esse texto, e o verbo aqui seduzir equivale a enganar. Olha que homem atrevido. Não deixe o seu Deus te enganar, porque você confia nele, pensando: Jerusalém não será entregue na mão de um rei assírio, porque tu mesmo tens ouvido
o que os reis da Síria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Você acha que só tu vais te salvar? Se eu acabei com todos, destruí a todos, aniquilei a todos, o que você tem de diferente? E não pensa que esse seu Deus Eco aí vai te salvar, não. Ele está te enganando. Você está confiando no Deus que não resolve. Eu não sei se você já escutou essa frase. Você por que você reza tanto? Esse negócio não vai resolver. Você fica gastando esse tempo todo, toda quarta-feira, escutando aquela missa que começa e não acaba. Esse Deus não vai resolver. Você que não vai resolver seus problemas para ver se Deus vai te ajudar. Quem nunca escutou coisa semelhante pode jogar a primeira pedra. Algumas pessoas duvidam que Deus nos ajuda. Elas acham que Deus está só na arquibancada torcendo, e seja qual o time que ganhar, está valendo. Esse rei achava isso, e mandou falar com Ezequias, que era um homem de fé. Não deixa o seu Deus te enganar, porque você confia muito nele. Veja quantos reinos eu destruí, por que eu não vou destruir você? Contextualizando a palavra, é mais ou menos assim. Veja quantos maridos estão traindo a esposa. O seu é só questão de tempo. Veja quantas namoradas chifram o namorado. A sua é só questão de tempo. Vejam quantos filhos estão nas drogas e na bebida. Os seus é só questão de tempo. Veja quantas famílias se autodestroem. A sua é só questão de tempo. Pense aqui não apenas em um rei, mas no pecado em si, na maldade em si. Se a maldade entrou em tantas famílias, por que não vai entrar na sua? Se tantos homens traíram a mulher, por que o seu não vai trair? Se tantas namoradas abandonaram o namorado por WhatsApp, por que a sua vai permanecer? Se tantos jovens estão padecendo, morrendo, sofrendo, por que os seus filhos não vai ser assim? Entendeu qual a palavra? É para te colocar para baixo, porque Ele está tirando a nossa força, que é Deus. Sem Deus estamos fadados ao fracasso. Ezequias pegou esta carta e a leu novamente. Estava escrito isso: não deixe o teu Deus te enganar. Você confia num Deus que não vai te ajudar. Você acha que Jerusalém não será entregue? Ela já está sitiada. Ela já está sitiada. E não é 1, 2, 3. Você tem quantos soldados aí? 1.000? 5.000? 15.000? Eu tenho 185.000. E já estamos cercando. O que seu Deus vai fazer? Onde eu tenho passado, eu acabo com tudo. O que você tem de diferente? Gente, se você não acreditar que o seu batismo te faz diferente, se você não acreditar que a missa que você participa te faz diferente, se você não acreditar que o Espírito que está em você, porque eu acredito nisso que Jesus disse, vós sois templo dele. Se você não se considera alguém diferente aos olhos de Deus, para que lutar contra o pecado? Para que confiar em Deus somente de boca? Para que vir aqui? Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos salvos por Jesus. Nós somos templo do Espírito. Então repita: eu não sou todo mundo. E porque você não é todo mundo, você tem que parar com essa: ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo está usando. Só que esse todo mundo é na cabeça de Senaqueribe, alguém que tem um olhar humano para a história. Só que nós estamos na turma de Ezequias, aquele que confia em Deus. Agora eu quero colocar você no local de Ezequias. Vamos trocar a cidade de Jerusalém pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pelo seu namoro, pela sua faculdade, pelo seu sonho. Talvez você não receba uma carta, mas há pessoas que ao seu redor dizem para você que não vai dar certo. Esse namoro não vai dar certo. O Enem que você tanto sonha não vai dar certo. A empresa que você quer abrir, não abra, não vai dar certo. A sua família, é questão de tempo, também não vai dar certo. A pessoa vai dizer assim: para de falar a palavra negativa.
eu acredito que vai dar certo. Aí alguém diz para você assim: assista jornal. Isso acontece com todo mundo. O que você tem de diferente dos outros? Foi a pergunta que Senaqueribe fez para Ezequias: o que você tem de diferente dos outros? Ele não sabia, mas ele não sabia porque ele só via o humano, ele não via o sobrenatural. E quando você tem fé, e quando você vem à igreja, pressupõe que você acredite no sobrenatural. Quem aqui tem fé? Pode abaixar. Se você tem fé, você acredita em coisa que ninguém acredita. Estou mentindo? Não. Ô padre, oi, benzo o meu tercinho? Benzo. Muito obrigado. Quem não tem fé, para que o padre fez um mais assim? Você está achando que resolveu alguma coisa? Não é não? Porque ele só vê o que o olho vê. Para que batizar menino? Levar menino para o padre jogar água na cabeça dele? A água joga aqui mesmo. É a turma do Senaqueribe. Eles só veem o material, eles não veem o espiritual. Aí você vai à missa, aquele blá 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 que não acaba, o padre levantando aquela bolinha branca, depois o cálice, ninguém vê que está lá dentro, aí toda missa recebe a mesma coisa, que a pessoa não vê o espiritual. Para que casar? Casar e juntar é a mesma coisa. Amigado com fé é casado, é. Para que ir na igreja, receber bênção? Faz do seu jeito mesmo. É a turma do Senaqueribe. Ele só vê o que os olhos veem. Mas nós que temos fé, nós vemos o sobrenatural. E nós não vemos pelos olhos, mas sentimos pelo coração. Nós olhamos para a hóstia e sabemos: é o Senhor, é a Eucaristia. Você recebe uma bênção e você crê: eu estou sendo abençoado. Você ouve uma leitura dessa, não é uma história, é palavra de Deus. Então acontece. Por que eu estou dando esses exemplos aqui? Porque quando aparecer problemas na sua vida, ou na vida de quem você conhece, fica olhando o que a pessoa faz. O que ela faz vai te mostrar se ela é da turma de Ezequias, quem tem fé, ou se ela é da turma de Senaqueribe, aquele que só resolve a coisa na porrada do jeito dele. Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Ou não tem gente assim. Ou todo mundo que tem problema está procurando a Deus. Todo mundo que está perdendo lá fora está dobrando o joelho em oração. Não é o que nós temos visto. Ezequias tomou a carta e leu-a. Se fosse você, qual seria o sentimento do seu coração? Eu comentei isso aqui com uma pessoa. A pessoa falou: padre, eu não vou falar a palavra, mas eu estaria borrado. Quer dizer, aquele óleo, né? A pessoa falou: meu Deus, eu dentro de um lugar com 185 mil soldados em volta, o que eu poderia fazer? Vamos ao segredo. 1, 2, 3. 3 segredinhos. Ah, padre, é só isso? Quero ver fazer. Eu quero ver aparecer na sua vida um problemaço desse aqui, que você não consegue resolver, e você fazer isso aqui. Primeiro, ele pegou a carta, não teve depressão, não desmaiou, não fez escândalo, não fez barraco. Não. Ezequias tomou a carta e leu-a. Depois, primeiro, subiu ao templo do Senhor. Qual é o primeiro segredo? Primeiro segredo: subir ao templo do Senhor. Qual é o primeiro segredo? Aqui é um templo do Senhor. Ou seja, você está com um problema na vida, não se afaste do templo do Senhor. Não se afaste da sua comunidade. Tem 3 tipos de pessoas que rezam. Vocês conhecem as 3? Tem gente que reza só quando as coisas vão más. Tem gente que reza só quando tudo está bom. E tem gente que reza. A gente tem que ser o terceiro tipo. É o que reza. Eu não aponto ninguém porque eu não conheço assim todo mundo. Aí tem gente que chega na missa e fica assim, ó, olhando quem está. Aí de vez em quando vê uma figura diferente. Fala assim: nossa senhora, não olha agora não. Mas é no terceiro banco, no meio, à direita. Olha lá. Depois eu comento. A pessoa despista, né? Fingindo olhando no relógio assim, ó. Comadre, eu não sabia que esse cara rezava. Mas comadre, não reza não. É porque o trem tá feio. Se começou a rezar, posso saber que ele tá lascado. São pessoas que você não vê rezando. Você não vê rezando. Você não vê na igreja. Você não vê numa novena.
você não vê. Mas quando o trem está russo, aí, meu filho, é novena, é trezena, aí fica ajoelhado, aí levanta os braços, é porque está precisando, não tem fé nenhuma, está aqui só para receber. O dia que receber, você não vê a pessoa mais. Eu recebi a graça, aí ela some. Tem gente que só reza quando está lascado, mas tem gente que é o contrário. Está tudo bom? Ela está rezando. Obrigado, Senhor, eu estou com saúde. Obrigado, Senhor, meu filho passou no Enem. Obrigado, Senhor, meu salário aumentou. Ela está rezando. Mas aí o marido perde o emprego, aí o filho fica doente. Para que rezar? Olha o que aconteceu. Esse negócio não funciona, é nada. A pessoa some. Entendeu os dois tipos? Se está bom, tem gente que não reza, mas tem gente que reza só se está bom. Se está ruim, tem gente que não reza, que é revoltado. Tem gente que reza porque está ruim. E tem o terceiro tipo que agrada o coração de Deus, é aquele que reza. Ele reza. Aí está rezando quando? Ele reza. Reza para sentir o amor de Deus. Subiu ao templo do Senhor. E aqui eu achei interessante, que não vai dizer entrou no templo do Senhor, mas o verbo gente. Olha que você descobrir na sua vida pessoas que não gostam de você, pessoas que têm inveja de você, pessoas que falam mal de você, que querem puxar o seu tapete, suba, não nivele não parta para fazer a mesma coisa. Ela está falando de mim, eu vou falar dela também. Deu, levou. Não, suba, se nivele por alto, não se nivele por baixo. Suba, mas não suba no seu pedestal, suba para se encontrar com Ele. Quantas e quantas vezes na Bíblia Jesus passa a noite em oração no alto de uma montanha? Na Bíblia o subir é encontrar com Deus. Então não fica nessa mixolha, essa discussão, esse tititi que todo mundo fica, não. Você é diferente, você vai subir. Você vai subir para o templo. Primeiro segredo. Segundo segredo, ele estendeu a carta diante do Senhor. Qual é o segundo segredo? O que estava na carta dele? O maior problema que ele tinha, certo? Então quando você sobe ao templo do Senhor, você tem que acreditar: eu estou diante do Senhor, e para Ele eu posso mostrar o meu maior problema. Para ele era carta de ameaça, e para você qual é? Hoje na hora da adoração nós vamos fazer esse gesto de mostrar para Deus essa carta. Para Ele uma ameaça de invasão, para mim não é isso, mas há outro problema. Na sua vida qual é esse problema? Que tira o seu sono, tira a sua fome, te deixa mais triste, preocupado, ansioso. Ele mostrou diante do Senhor. Terceiro segredo, e na presença do Senhor ele orou. Qual é o terceiro segredo? Esses são os três segredos. Como que nós vencemos na vida com Deus? Quem tem uma visão mundana não vai fazer nada disso aqui. Não, eu vou resolver do meu jeito. Então resolva. Mas aqui está um segredo de quem quer resolver as coisas tendo Deus do seu lado. Quer resolver do seu jeito, meu irmão? Resolva, se estrepe para lá. Se der certo, sorte, se não der, azar. Mas aqui é um segredo. Como que eu coloco Deus para me ajudar no meu problema? Como que eu coloco Deus para trabalhar a meu favor? Primeiro, não se nivele, suba. Não se afaste do templo. Mostre para Deus o seu problema e ore, e ore. A oração de Ezequias é do versículo 15 ao versículo 19. Quem está ouvindo esta pregação, quem está assistindo, marque na sua Bíblia as 4 partes da oração, para você aprender a rezar. Tem gente que não sabe nem rezar. Aqui ele mostra como que se reza no momento de aflição. A gente fica desesperado, entra na capela, joga flor no chão, apaga a vela, rouba o tapete, confusão, meu irmão. A pessoa fica desesperada. Ezequias deu uma receita de como se reza. O versículo 15, ele mostra para Deus que ele sabe quem Deus é. Ele não chega pedindo, ele chega dizendo: Senhor Deus, tu que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus, o maior dos deuses, tu fizeste o céu e a terra, eu te conheço.
Bonito isso. É o versículo 15. Primeira coisa na oração, mostra para Jesus que você o conhece. Que eu não sei se você sabe, as coisas espirituais funcionam mais ou menos como a nossa vida. Tem gente que eu falo sem pensar duas vezes: Padre Cristo, você me empresta tal coisa? Não empresto não. Não empresto porque eu já emprestei, estragou. Isso não é coisa que se empreste. Eu não sou egoísta, mas eu tenho zelo. Não é uma coisa muito barata. Não empresto não. E falo sempre e durmo nem tchum. Mas se vem um amigo próximo, se é Dom José, por exemplo, se é alguém aqui que eu tenho muita estima: ô padre, você me empresta tal coisa? Você vai tomar cuidado, né? Ou não é assim que funciona com você? Você diz não para quem você não conhece, não tem nada, então quer ficar com raiva para mim, ó. Mas quando você conhece a pessoa, e quando a pessoa te conhece, e quando é um grande amigo, é difícil falar não. Você empresta com o coração doendo, mas você empresta. Ou eu estou mentindo? Ezequias sabia disso. Se eu for igual a todo mundo, Deus não vai me dar nada. Eu tenho que mostrar para Deus que eu o conheço e que eu sei que Ele pode me ajudar. Ele começa falando para Deus: eu sei com quem eu estou falando. Tem gente que não sabe com quem está falando. Olha que eu não estou puxando a orelha de ninguém, estou dando exemplo. Você acha que no meio de uma oração profunda, quem fica mexendo em celular sabe o que está acontecendo aqui? Não sabe. Um momento sagrado da Eucaristia, onde o céu se abre e Deus abençoa este local. A pessoa, ela está aqui, mas ela não sabe com quem ela está. Que se ela soubesse que é com Deus, ela teria uma atitude de adoração. Ela tem uma atitude de dispersão, de distração. Ela fica voando. Você acha que alguém que está compenetrado com Deus, numa adoração, num retiro espiritual, numa celebração da missa, numa novena, você acha que durante esses momentos ele vai ficar trocando carícias com namorado e namorada? Bitoca, acariciando o cabelo, passando a mão na sobrancelha, doido para acabar aquilo ali, para fazer não sei o quê, porque você sabe o que é que estão querendo? Você acha que um casal desse, ele sabe que ele está aqui na presença do Todo-Poderoso? Não sabem, não sabem. Eles estão aqui por eles, não por ele. E Ezequias está mostrando: eu sei com quem eu estou falando, eu sei quem é o meu Deus, e eu sei me comportar na presença do meu Deus. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Primeiro ele faz o cenário, quem é Deus. Segundo ponto, é o versículo 16. Gente, esse aqui para mim é o principal, e é o que eu faço. Para de ficar churumingando no ouvido de Deus. Deus não acha não, mas tem uns anjos que acham a gente às vezes bem chato. Talvez tenha adoração, mas é chata. Coitado do papai do céu. Ezequias, ele não é um blá blá blá. Tem gente: ah padre, eu não fofoco com ninguém. Não, você fica fofocando no ouvido de Deus. Falando aqui. Olha como que Ezequias reza: inclina teu ouvido, Senhor, e ouve o que Ele está falando. Abre, Senhor, os teus olhos e veja o que Ele está fazendo. Ouve as palavras que Senequeribe disse, não contra mim, mas contra vós. Ponto final. Bonito isso. Ele não fica: porque ele falou isso, ele falou aquilo, ele fez isso comigo. Que oração chata, oração superficial. Faz uma oração profunda na presença de Deus. Tem alguém te apurreando, tem alguém no seu trabalho querendo pegar o seu lugar, tem alguém fofocando a seu respeito, tem alguém atrapalhando o seu casamento, tem alguém inventando mentira. Senhor, o Senhor sabe o que Ele está falando. Senhor, Tu sabes o que Ele está fazendo. Eu te entrego isso, Senhor. Eu não estou te pedindo nada, mas o Senhor está vendo o que Ele está falando, o que Ele está fazendo. Entendeu como uma oração profunda? Ele não está pedindo nada. Ele falou: Senhor, vá lá, não acredite em mim não, mas vai lá e veja o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Fala para Deus isso: Senhor, eu estou trabalhando nesse lugar, estou dando esse relacionamento, estou estudando, mas veja o que tal pessoa está falando, veja o que tal pessoa está fazendo comigo. Não vou falar que o Senhor já sabe, mas veja. Vem a terceira parte, são 2 versículos, 16 e 18. Ele vai informar a Deus por que Ele está ali. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu sou fraco, não.
Eu não estou aqui, Senhor, porque eu não quero resolver o meu problema, não. Porque o que eu estou com, estou resolvendo. Mas eu estou falando do Senhor aqui, do rei da Síria. Ele está vindo devastando todo que é reino por aí. Se eu desse conta sozinho, eu não estaria aqui. Eu preciso de ti. Eu sozinho não dou conta. E ele fecha a oração no versículo 19. Preste atenção, que muita gente reza e não alcança. Profundo isso aqui. Mas agora, Senhor, livra-me de suas mãos. Pensa, depois nós vamos rezar. Você quer se livrar de que hoje? Livra-me. Para quê? Para quê? Tem gente que reza para o outro se dar mal. Ô Senhor, fulano de tal quer tirar o meu trabalho, que ele perca o dele. Que coração que é esse? Que espírito que é esse? Alguém que reza pedindo coisas ruins para os outros. Tem um texto bíblico, eu não vou entrar nele, mas Jesus pede que os discípulos preparem para ele uma moradia na Samaria. Quando os discípulos vão lá e eles ficam sabendo que eles são judeus e que estão indo para Jerusalém, eles não arrumam nada. E os discípulos voltam com raiva e falam com Jesus assim: Senhor, até os discípulos, gente, eles não quiseram nos receber. Eles não quiseram te receber, Senhor. Senhor, queres que oremos ao Pai para que ele jogue bola de fogo lá e acabe com tudo? Já os discípulos. Aí Jesus falou assim: tá dose, hein? Está dose para minha conta, né? Tá dose, hein? Ele disse para os discípulos: não sei de que espírito sois. Está na Bíblia isso. Jesus disse para eles: eu não estou entendendo de que espírito vocês têm dentro do coração. Eu estou aqui perdoando, fazendo bem, pregando a justiça, quando você quer destruir o outro, só porque o outro não gosta da gente. E aqui para nós, tem gente que só consegue conviver com quem gosta dele. Aí no seu trabalho você não convive bem, porque fulano de tal não gosta de você. Eu quero mudar de casa, minha vizinha não gosta de mim. Que fraqueza, que frescura. Aqui é o contrário. Para que Ezequias está rezando? Para que a vitória que o Senhor nos dará seja para todos os reinos da terra, que eles saibam, só tu és Deus. Ele não pede hora nenhuma nada de ruim para o seu inimigo. Pede! Por isso Deus ouviu. Por isso Deus ouviu. Oh meu Deus, tem uma piriguete azarando meu casamento. Acaba com ela, destrói ela, abaixa ela, manda ela para o inferno. Mas que oração que é essa, meu irmão? Jesus olha para você e diz: não sei que espírito sois. Oração perfeita. Reconhece a Deus, mostra para Deus o que o outro está falando e fazendo, mostra por que ele não resolve sozinho, e mostra por que ele está rezando, para que Deus seja exaltado. O Senhor usa da boca de um profeta para falar a ele, a boca de Isaías. Olha o que Deus disse para ele. Eu vou ler como está, depois eu vou ler para a sua família. Tome posse disso. Deus disse assim: Ezequias, Senaqueribe não entrará nesta cidade, nem lançará uma flecha contra ela, nem assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele não entrará nesta cidade, porque eu a protegerei, eu a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Esta é a palavra que eu quero que você escute esta noite. Você que está com problemas na família, no casamento, no trabalho, problema de saúde, coloque cidade como se fosse a sua vida. Coloque no lugar da cidade a sua família, o seu trabalho. Quando eu estava preparando essa pregação e rezando, ainda no hotel ontem à noite, eu troquei cidade por família. Poderia ter trocado cidade pelo meu ministério, poderia trocar cidade pelo meu trabalho, por um relacionamento. Aí você relê o texto assim, eu vou ler como se fosse família. Deus disse ao Christian, porque agora não é mais Ezequias, sou eu quero essa palavra: o mal não entrará na sua casa, na sua família,
nenhuma flecha, nenhuma maldade eu permitirei que seja lançada sobre a sua casa. O pecado não lhe assaltará, o mal não te cercará. Pelo caminho que o invejoso vier, ele voltará, e ele não te fará mal. Protegerei a tua família, salvarei a tua família, em atenção a mim mesmo e em atenção a você, que é um homem de fé. Ponto final. Uma palavra profética. Isso é que é você tomar posse da palavra. Eu acredito nisso. Essa palavra não é mais para Ezequias, essa palavra é para mim. Aí você coloca a cidade e o momento que você está vivendo. Pronto, nessa hora Ezequias acreditou. Ele acreditou. Os soldados largaram as armas, falou: pode descansar, está resolvido o problema, estamos na segurança. Eles acreditaram em Deus. Naquela mesma noite, olha que bonito, saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos? Quantos anjos? Gente, você já tem um anjo, ou não tem? Se você não tem, cuidado, eu tenho. E o meu eu tento fortalecê-lo. Esse é o tema do nosso retiro das rosas, os anjos. Entrar em contato com o nosso anjo, ter intimidade com o anjo da guarda, fortalecê-lo. Tem gente que acredita que anjo da guarda é só criança de catequese que acredita. Aí você cresce com esse anjo aí, coitado, despenado, isolado, esquecido. Ele fica lá tentando fazer alguma coisa, mas está difícil o negócio. Eu tenho um anjo, a palavra diz: darei um anjo para te guardar. Então nós temos um segurança particular, um anjo olha aí, é para guardar. Saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos? Então só o seu anjo dá conta do recado. Ele foi no acampamento assírio. Um anjo exterminou 185 mil homens. Senaqueribe, rei da Síria, voltou pelo mesmo caminho que veio, com pavor e tremor. O poder de Deus pôs o inimigo para correr, destruindo aquilo que para ele era uma força. O exército aqui pode ser o quê? Posso dar um exemplo mais concreto ou vocês não querem? Quer que desenhe? Atendi um dia desse uma moça, fez isso aqui, ó, para trabalhar numa empresa grande em BH. O sonho dela é crescer lá. Ela entrou por mérito, passou em primeiro lugar na seleção. E ela foi trabalhar com a gerência, já entrou na gerência. E uma das secretárias, ela é secretária, a outra secretária é amante do dono da empresa. O homem é casado, a secretária é amante dele. E essa secretária não foi com a cara dela. Qual é o poder que a secretária tem sobre a outra? Ela está com o dono da empresa nas mãos. No contexto da pregação de hoje, o exército que a secretária, que essa moça está enfrentando na empresa, é o dono da empresa, porque ele, se for para escolher, vai escolher qual das duas? Entendeu um exemplo concreto? Este exército que Senaqueribe tinha é a pessoa que está contra você. O que ela tem a favor? Talvez ela na empresa tenha um cargo maior. Talvez ela seja mais esperta que você, ela seja muito mais falsa, ela consegue agradar os outros, e você que é o certo fica como errado. Ela tem a mentira, a calúnia. Mas quando um anjo só se levantar, quando Deus olhar para você e atender a sua oração, você que subiu para o templo, mostrou o problema e orou, a vitória lhe será dada. Este é o texto que eu gostaria que você rezasse em casa, que você lesse em casa, e que você se colocasse no local de Ezequias, no lugar de Ezequias, vivendo o que este homem estava vivendo. 185 mil contra ele. Ele falou assim: não sabe de nada. Não sabe de nada. Porque com ele é maioria absoluta. Eu prefiro eu estar com ele do que eu estar com 185, porque um anjo só acabou com tudo. Aí eu quero só abrir um parênteses que eu fico imaginando. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora que o Senhor voltará. E quando o Senhor voltar, com ele virão anjos, arcanjos, querubins,
serafins, potestades. O ser humano não conhece o poder do céu. Pintar o céu é uma coisa muito assim, nuvem branca, aqueles anjinhos gordinhos voando. O pessoal acha que céu é esse negocinho de desenho animado. O céu é poder, o céu é glória, o céu é maior do que tudo aquilo que você já viu e verá na nossa vida tão rápida neste mundo. O ser humano só conheceu o poder do arcanjo, e a gente enche o peito, o arcanjo Miguel. Gente, o arcanjo Miguel é como se fosse um cabo. Tem o soldado, são os anjos, tem os cabos, que é o arcanjo. Em cima do arcanjo tem vários graus de anjos e com poderes maiores. Se um anjo é capaz de matar 185 mil, imagina o que não pode fazer uma potestade. Potestade tem asas nos olhos, nas costas, nos pés. São aqueles que ficam mais próximos ao trono de Deus. Imagina o que não pode fazer um querubim, um serafim, um principado, que é um poder tremendo. Isso tudo está nas mãos de Deus. Isso tudo está adorando a Deus. E um dia nós veremos tudo isso. E eu quero ver tudo isso. E o Senhor prometeu que veremos, quem tiver fé. Coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, eu tenho preparado para aqueles que me amam. Esta é a fé em Jesus. A minha vida não se resume nisso. A minha vida não é trabalhar, comer, dormir, ficar doente, melhorar, namorar, casar, ter filho, ficar velho e morrer. Não é isso não. Isso aqui é uma passagem. Nós estamos e um dia estaremos num lugar que não passará mais. Eternidade. E a missa é para aqueles que vivem essas três dimensões. Subir ao templo. E aqui é subir mesmo, né? Quem vem de lá, ó, a subida mesmo. Subir ao templo. Segundo, mostrar o problema. Não peça nada, mostre o problema. Peça a sua libertação, não peça o castigo para o outro. Terceiro, oração. A consequência é a promessa que Deus dá, e o mundo espiritual começa a agir. Meus irmãos, só para ficar claro, eu não estou aqui pregando que essa noite o seu anjo da guarda vai exterminar seu inimigo, fulminar seu inimigo. Na leitura, este anjo que vai até o exército é o sobrenatural que está acontecendo. Você tem que acreditar aquilo que eu, graças a Deus, acredito. Eu acredito nisso. Que quando eu rezo e eu mostro para Deus uma situação, Deus começa a fazer algo para aquilo ali. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu creio, algo Ele está fazendo. Algo o mundo espiritual está fazendo. Aí você fica olhando pessoas que dão certo na vida, pessoas que estão aqui e tem uma coletânea de testemunhos, e você não sabe como tomar posse disso para que você também o tenha. Amém?